Porque eu acredito que a nutrição não é só alimento e da onde vem isso. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Bom, eu acho que para começar a contextualizar vocês, eu preciso contar um pouco da minha história pessoal. Tudo começou quando eu estava cursando a minha segunda faculdade, que era nutrição. Para quem não sabe, eu sou formada em comércio exterior. Eu comecei a fazer nutrição quando eu estava no final de comércio exterior. Então, sempre foi uma paixão minha. Eu sempre gostei de nutrição e isso sempre veio muito de berço também. A minha mãe nunca gostou muito de dar remédio para mim e para o meu irmão quando a gente era pequeno. Ela sempre tratou a gente com chás, ervas, com saberes mais ancestrais, dos antigos mesmo, e ela sempre priorizou que a gente tivesse uma alimentação mais natural possível. Então a gente não tinha o hábito de tomar refrigerante, salgadinhos, dias de semana, eram realmente refeições livres e muito controladas dentro da minha casa. Então eu sempre cresci com esse interesse e como sendo algo muito natural para mim. E quando eu entrei em nutrição, eu me apaixonei tanto pelas matérias, mas muito mais ainda pela parte clínica. E como eu já estava cursando uma outra faculdade, eu já tinha uma certa maturidade e um interesse muito grande em pesquisar além do curso de nutrição. Então, eu já pesquisava muito, estudava sobre nutrição funcional e esse potencial dos alimentos de prevenir doenças, de tratar diversos desequilíbrios e olhar para os alimentos não só como um potencial de nos nutrir, mas como um potencial também de usá-los para uma funcionalidade no nosso dia a dia. E estudando tanto sobre alimentação funcional, sobre os poderes das superfoods, eu realmente comecei a ver que os alimentos poderiam curar e salvar o mundo. Pelo menos era isso que eu acreditava. Eu acreditava que se eu tivesse uma alimentação mais limpa, orgânica, correta, com superfoods, eu poderia estar prevenindo e curando as doenças do meu próprio corpo. E eu tinha uma alimentação muito certinha, muito regrada. Eu comia praticamente 70% a 80% de orgânicos. Eu consumia superfoods todos os dias. Eu estava sempre estudando como eu poderia melhorar ainda mais a minha alimentação e aqueles ao meu redor. Sempre cuidei muito da atividade física. Eu era muito CDF nesse sentido. Só que o que aconteceu não foi exatamente o que a teoria me mostrou. Eu tendo essa alimentação e me cuidando muito bem, mesmo assim, a minha imunidade começou a apresentar picos e desequilíbrios. Ela começou a baixar e eu comecei a apresentar algumas doenças. Eu tive uma sinusite que eu nunca tinha tido, que deixou o meu olho muito inchado, me dava fisgadas muito fortes no ouvido. Eu me vi com 3 herpes labiais e uma infecção subindo para os rins. Então, eu tinha até uma certa vergonha de falar para as pessoas sobre nutrição, que os alimentos funcionais, eles tinham esse poder, se eu não estava presenciando isso na minha vida. Eu não entendia por quê. E foi aí que eu entendi que eu precisava me nutrir de outras fontes além do alimento. Foi aí que o meu despertar começou. Foi aí que eu comecei a nutrir a minha espiritualidade e ela veio muito de um lugar de me conhecer primeiro, de me resgatar. Foi aí que eu comecei a fazer terapia, foi aí que eu comecei a nutrir a minha criança interior. Foi aí que eu vi que eu talvez estivesse cansada e esgotada porque me faltava um pé na areia, um pouco de sol, mesmo sabendo já na teoria da importância disso tudo. Acho que me faltava muito a prática, justamente por ter um perfil sempre muito de autocobrança, um perfil muito de fazer as coisas certinhas, de ser produtiva, de querer ser a melhor, de não errar. Isso tudo se manifestou quando eu estava apresentando o meu TCC já em nutrição. Então, essas coisas todas vieram à tona para que eu visse que a nutrição, através do alimento, ela é importante, já que eu vivi isso a minha vida inteira e eu nunca tive, graças a Deus, nenhum problema de saúde. Eu acho que devo muito também à nutrição que eu recebi desde sempre, mas
ela não é o suficiente. Muito menos o suficiente para curar todas as doenças ou para salvar o mundo. Eu acho que ela é apenas uma parte das outras nutrições que a gente precisa tanto quanto. E por isso que eu priorizo falar para os meus pacientes sobre os outros tipos de nutrição, sobre essas outras camadas que a gente precisa olhar antes ou pelo menos ao mesmo tempo enquanto a gente nutre o nosso corpo físico. Como nutricionista, eu preciso dizer que muitas vezes me frustra quando as pessoas claramente vêm pedir a minha ajuda para montar um plano alimentar, para certos desequilíbrios que eu sei que só vão ser curados quando você nutrir a sua criança interior, quando você nutrir o seu relacionamento, ou quando você olhar para a parte da tua vida que você precisa desacelerar, para o sol que você precisa pegar, o que está por trás da tua compulsão alimentar, o que você precisa nutrir aí que você não está conseguindo através do alimento, ou quais são as lacunas que você insiste em preencher com comida, mas que não serão através de alimentos que elas serão curadas? O que você está tentando esconder de você mesmo com tanta comida? Qual sonho de criança você deixou para trás e hoje o seu corpo grita para que você olhe para isso e cure essa criança? A falta de nutrir o teu autoconhecimento talvez seja a razão pela qual você está terceirizando o não sucesso da sua dieta ou você ir para academia porque o seu companheiro não te acompanha. Quantas vezes eu ouvi isso? Falta nutrir aquela criança interna que está pedindo um tempo off no trabalho para ela se expressar, para ela ser espontânea, para ela poder ser ela de novo e para você poder produzir melhor no trabalho. E eu vejo que a minha geração de mulheres 30 a mais até uns 45, a gente quer dar conta de tudo. E é complexo a gente tentar nutrir e suprir todas as nossas camadas sociais, de personalidade, do corpo, da mente, financeiro, mas a gente precisa olhar para elas com o mesmo carinho que a gente olha para nutrir o nosso corpo. Essas áreas precisam ser nutridas e tudo isso que a gente nutre essas áreas são alimentos também. Afinal, tudo é energia. O que a gente se alimenta, a comida, ela é uma energia em forma de matéria, então ela é densa. Mas os pensamentos que a gente está colocando para dentro, as pessoas que a gente escolhe se relacionar, as músicas que a gente escolhe ouvir, os lugares os quais a gente escolhe estar, eles também são uma forma de energia que estão nos nutrindo ou nos intoxicando. Eu sempre falei isso para paciente meu. A gente precisa nutrir e estar muito atento àquilo que mais está pedindo para ser nutrido. E pode sim estar se manifestando em um comportamento alimentar ou uma falta de nutrição. Mas nem sempre é a comida que vai resolver. E eu sei disso porque eu passei por isso algumas vezes. Quando eu me toquei que eu precisava esvaziar minha mente de tanto lixo mental, quando eu precisava fazer um detox emocional, me nutrir mais de espiritualidade, das coisas que faziam o meu coração vibrar, quando eu comecei a seguir esse caminho e tudo fazer muito sentido, a vida me surpreendeu com um câncer extremamente agressivo no meu pai. E uma outra jornada começou, onde eu queria doar e nutrir algo que faltava ainda em mim. Isso também foi um erro. Enquanto eu tentava doar para os meus pacientes a minha atenção, o meu melhor trabalho, a minha melhor energia, sendo que eu também estava passando por um momento difícil. Eu queria doar para o meu pai toda a atenção, carinho, cuidado e presença, quando eu também estava precisando desse carinho, dessa presença, desse cuidado. Eu queria doar para minha mãe e para o meu irmão uma segurança, uma fortaleza, ser um pilar que eles pudessem contar o tempo todo. Quando ao mesmo tempo eu estava fazendo a minha família, o meu caminho, eu estava me mudando para minha casa e construindo o meu casamento. Enquanto eu queria me fazer presente, acompanhando os meus pais nas cirurgias, no hospital, eu também precisava me fazer presente para planejar a minha festa de casamento, que era um sonho. E falando em sonho, foi isso que eu vivi. Um sonho e, ao mesmo tempo, um pesadelo. E os dois eram verdade. E o problema é que eu não desacelerei para tentar me nutrir um pouco e doar um pouco. Nutrir um pouco e doar um pouco. Por mais que eu tentasse, eu sempre estava doando mais, ou pelo menos me drenando
nesse sentimento de que eu tinha que estar fazendo mais, tanto para um lado quanto para o outro. E assim eu me sentia drenada, sugada e desnutrida. E não era de alimento. Foram muitos processos, desde compulsão alimentar, porque eu não sabia, eu não tinha enredo para lidar com a situação que eu estava passando, até ficar sem comer o dia inteiro. Porque eu estava sofrendo muito e tudo que eu tinha visto naquele dia era muito dolorido e muito triste. E o meu estômago não conseguia mais consumir nenhuma comida para conseguir digerir. Então foram muitos altos e baixos durante esse momento. E eu passei por todos eles. Porém, é só quando a gente está consciente que a gente consegue olhar para mudar. Eu vou dizer para vocês, é muito mais fácil a gente terceirizar o problema, né? Para a filha, para o sistema, para o político, para nutricionista, para Deus. Mas a única coisa que vai mudar a tua situação é quando você se autorresponsabilizar e quando você vê que é você que precisa mudar. No momento que a gente desperta e a gente se responsabiliza por tudo que está acontecendo na nossa vida e tem a coragem de olhar para essas lacunas que estão vazias, que estão pedindo para serem preenchidas com o alimento certo, só aí a gente vai conseguir se sentir nutrido como um todo. É dolorido, não é fácil a gente olhar, mas é libertador. Foi aí que eu entendi que nutrição é ter coragem de você se amar e se libertar. Foi aí que eu entendi que a nutrição, ela é sim a cura para todas as doenças, mas a nutrição de todas essas áreas e com os alimentos certos. Aí sim a gente se liberta e aí sim a gente consegue curar. E é difícil às vezes a gente fazer esse quebra-cabeça. Então a nutrição certa é esse alimento para essa área da minha vida. E esse alimento é para essa área da minha vida que vai me nutrir. E é exatamente isso. E por isso a consciência é tão importante. Importante também para a gente não estar se nutrindo e se intoxicando de lixo mental, emocional, espiritual, social, financeiro, enfim. É tanto uma nutrição das coisas certas quanto um detox das coisas certas. E essa é a nutrição que eu acredito de verdade. É o nutrir do espiritual, é o nutrir do físico. Sim, é o que eu mais valido hoje, mas ele não é ele não faz milagre. Então, a gente precisa nutrir a nossa mente, o nosso emocional. E como que a gente faz isso? Parece que é muito, tá no âmbito tá no vago. Trazendo pro palpável, é simplesmente a gente parar, principalmente a nossa geração que quer produzir, olhar pro externo e olhar um pouco mais pro interno, interiorizar e ver o que falta. Como estão as minhas amizades? Como estão os meus hobbies? Como é que tá essa minha conexão com o divino? Que pode ser através de uma religião, pode ser através simplesmente de um estado de conexão que você sinta com o divino. Como é que tá a nutrição do meu corpo, do meu movimento? Como é que eu tô nutrindo os meus movimentos? Como é que eu tô nutrindo o meu tempo de ócio? Como é que eu tô nutrindo as palavras que eu falo para as outras pessoas? Como eu tô nutrindo os outros com o que eu digo? Como que eu tô me nutrindo ao escolher estar com pessoas ou ouvir pessoas que talvez não me façam bem? E eu quero cada vez mais conseguir trazer isso para vocês, porque isso sempre foi uma verdade pra mim. Como vocês podem ver, essa jornada começou quando eu tava na faculdade. Eu já me dei conta disso antes de me formar. E aí muitas coisas aconteceram na minha vida em que eu precisei experienciar muitas coisas. E eu já trouxe vários conteúdos pra vocês onde eu sempre falo que nutrição não é só comida, é comida, mas que tá muito relacionado com outras coisas também, para que a gente se sinta nutrido. Mas eu acho que esse é o momento da gente frisar mais e bater nesse ponto. Porque agora eu sinto que eu vivo mais isso. E você pode ver, se você me segue nas redes sociais, que eu tenho trazido um pouco mais dessa minha criança interior mais espontânea, com conteúdo de humor, momentos com as minhas amigas, as viagens. Essas são as coisas que me nutrem de verdade, assim como as receitas e as dicas que eu passo para vocês também. Mas só vivendo isso, me permitindo ter hobbies, me permitindo não estar produzindo 24 horas por dia, me permitindo não tendo que tá me autocobrando o tempo todo. Só assim eu comecei a conseguir integrar tudo isso para passar para vocês hoje. Então, muito dessa bagunça que eu sinto que tá até o meu Instagram, as formas que eu tenho passado para vocês, isso
É um pouco dessa minha vivência, mas é nutrição. Tudo isso é nutrição. E é difícil a gente falar de uma nutrição que ela não tem palavras. Se fosse para eu resumir esse tipo de nutrição, seria na nutrição holística. Só que quando a gente fala em holística, parece uma coisa muito zen, yoga, uma coisa muito misteriosa, não palpável. Mas não, a nutrição holística, se você for atrás da origem da palavra, holístico vem de holo. Holo é todo. Então é nutrir esse todo, que não deixa de ser um autoconhecimento, um olhar para si, mas pegar alimentos certos para nutrir essas áreas nas quais você já está tendo conhecimento que precisam ser nutridas e se desintoxicar, tirar o lixo todo que de repente precisa e que você tem cultivado ali. É difícil colocar isso em numa palavra só. E é por isso que eu acho que eu precisei vivenciar muito disso para conseguir integrar hoje e tá passando para vocês. Então entendam que quando eu pego um morango, ele tem uma energia, que eu falei, densa em matéria. Então, quando eu coloco ele para dentro, eu preciso digerir essa informação vibracional que o morango tem, vital, mas a vibração em matéria também. Então, ele vai precisar ser digerido. Mas quando eu entro em contato com, sei lá, um filme, uma música, uma informação ou uma pessoa, aquilo também é uma energia que eu tô entrando e tô colocando pra dentro de mim. Assim como o que eu passo na pele, também eu tô colocando em forma de matéria, então vai ser mais denso, vai exigir mais energia interna minha pra absorver, pra digerir. Tudo aquilo que eu não consigo ver, mas que eu tô entrando em contato também, tá sendo uma carga que tá me nutrindo, ou tá me intoxicando. E eu sei que outras vezes eu já falei isso, mas eu vejo que eu preciso cada vez mais repetir, não só para que entre na cabeça de vocês, mas que eu também consiga saber exatamente o fio condutor do que eu quero passar para vocês. E sempre foi a nutrição. Tudo que eu faço é pensando em como eu posso nutrir, como eu posso acolher, como eu posso cuidar do outro da melhor forma possível. E, para mim, Bárbara, não tem como eu fazer isso da melhor forma possível se eu falar só em alimento. Eu preciso falar dessas outras camadas, eu preciso falar desses outros alimentos. E se isso tá fazendo sentido para vocês, coloque aqui embaixo, porque às vezes pode ser uma pira muito louca. Quando eu falo, né, sobre alimento, e muitas vezes a gente tá acostumado a ouvir alimento só na comida mesmo, né? Mas eu acredito muito, não só por estudar, gente, eu estudei isso, o Ayurveda fala isso, a nutrição energética do Gabriel Consens fala isso também. Várias linhas, principalmente as mais ancestrais, elas falam da importância da gente nutrir todo o nosso ser. E o nosso ser vai muito além da corporealidade. Mas se você nunca ouviu falar isso, me diz aqui se tá fazendo sentido. Você tá conseguindo entender e o que você acha de a gente mergulhar mais nessas temáticas de outras questões que nutrem o nosso ser além do alimento. Eu vou frisar de novo que o alimento é muito importante e ele é um dos principais pilares da minha vida, então falaremos muito ainda sobre alimento, mas ele é só um dos alimentos e só um dos tipos de nutrição. A gente precisa estar consciente e olhar para as outras partes da gente, porque não faz sentido eu ficar doente tendo a alimentação que eu tinha, tendo tudo que eu fazia estava nutrindo muito a minha imunidade. Então, como que ela estava decaindo tanto? Por que eu estava ficando tão doente? E se eu for falar para vocês que todas as doenças que se apresentaram no meu corpo hoje, elas tiveram 100%, vai? Assim, é óbvio que sempre vai ter infecções e tal que justifiquem, mas o que gerou elas foram o meu emocional, o meu psíquico. E por isso, eu não tenho como falar só do alimento para vocês. Porque na minha prática foi diferente. Na minha prática, eu precisei me nutrir de todas as outras coisas. O alimento, a comida, me salvou muitas vezes, me ajudou muitas vezes, principalmente no processo. E até hoje é a ferramenta que eu mais uso, mas para o meu corpo físico. E aí eu percebi que assim como eu me alimento todos os dias de comida para nutrir o meu corpo,
Eu preciso me alimentar dos alimentos corretos para nutrir a minha alma, a minha mente, a minha espiritualidade. E para cada um deles eu preciso de alimentos diferentes e de referências diferentes e de atividades diferentes. Gente, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Eu tava com muita vontade de compartilhar isso com vocês. Então eu gostaria muito de ouvir o feedback. Se tá fazendo sentido, se vocês concordam, o que vocês acham sobre isso. Porque a partir de agora é mais nessa temática que eu quero conduzir o meu conteúdo, as minhas conversas aqui no podcast. Quando eu sinto esses chamados, eu sei que eu preciso agir. E é o que eu tô fazendo. Eu tô me colocando em movimento, eu tô agindo. E se eu sentir que eu precisava trazer isso pra vocês, com certeza não é do além. É porque muita coisa vai reverberar de mim pra vocês. E eu preciso desse feedback também pra saber se tá fazendo tanto sentido pra vocês quanto tá fazendo pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e nós nos vemos no próximo episódio, que promete muita nutrição em todos os sentidos pra vocês. Muito obrigada por ouvir esse episódio do Batox. Eu realmente espero que você tenha gostado. E não perca nenhum dos novos episódios aqui mesmo no canal. E se você não é inscrito, por favor, não deixe de se inscrever, porque só assim você vai estar por dentro cada vez que sair um novo episódio. E se você está ouvindo no Spotify, também não deixe de deixar o seu comentário e o seu coraçãozinho, porque além de me ajudar muito, eu adoro ler o que vocês falam e o que vocês pensam sobre cada assunto. Também gostaria muito de ouvir as sugestões de vocês sobre convidados ou assuntos para estar aqui no Batox. E lembre-se que você faz parte do Batox tanto quanto as pessoas que você ouve aqui.